eu queria falar sobre o propósito do Natal. E eu quero ler a primeira carta de João, o apóstolo João, capítulo 1, versículos 1 a 4. O texto vai ser reproduzido no telão e você acompanhe a palavra de Deus lida. Diz assim a palavra: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando esta vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isto para que a nossa alegria seja completa. O Natal é sobre uma palavra. Uma palavra que nós não usamos muito. É a palavra encarnação. Quantos de nós já não cantamos músicas como aquela que as crianças cantam? Pequenino nenê, num bercinho de palha, ele veio do céu porque gosta de mim. Isto é encarnação. Se você entender esta palavra, entenderá do que trata o Natal. O chamado Credo dos Apóstolos não usa a palavra encarnação, mas ensina a doutrina da encarnação quando diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Onde nós vamos entender o Natal? Os 2 primeiros versículos que nós acabamos de ler nos dão o ensinamento sobre o Natal. E os 2 segundos versículos nos falam do propósito do Natal. Então nós vamos dar uma olhada primeiro nos 2 primeiros versículos. E nós vemos neles 2 ensinamentos. Um francamente doutrinário e o outro ousadamente histórico. E nós temos que entender isso antes de pensarmos como essas verdades mudam as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Natal é francamente doutrinário. Nós ouvimos, diz a palavra, com os nossos próprios olhos nós vimos, de fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Aqui o texto está falando de Jesus, a palavra da verdade. Eu usei a palavra doutrinário aqui de propósito. Para muitos de nós, para mim também, a palavra é negativa. Doutrina ou dogma conota algo estreito, rígido, fechado. Nesse sentido, doutrinário é ruim. É ruim a gente ser estreito. É ruim estar fechado. É ruim ser arrogante. É ruim não estar aberto ao raciocínio, à razão. É ruim não ouvir outras pessoas. Uma doutrina é uma crença na qual baseamos as nossas vidas. E é algo que lutamos por ela. Algo que a gente insiste. Em outras palavras, uma doutrina, antes de tudo, é uma posição de fé. Não é algo que a gente pode provar. Não existe ciência que explique a nossa fé. Não é algo que a gente prova na prática. Não é. É uma doutrina.
Em segundo lugar, doutrina é algo que nós vivemos, nós nos comprometemos, nós baseamos nossas vidas nela. Então, nós estamos aqui nesta noite, estamos falando de Natal, porque nós cremos nisso. E, em terceiro lugar, é algo que a gente discute com as outras pessoas. Quantas pessoas aqui já não discutiram por questões doutrinárias? Nós tentamos não ser doutrinários, mas a gente não consegue deixar de ser doutrinário. Todo mundo tem pressupostos de fé sobre Deus, sobre eternidade, sobre natureza humana, sobre a verdade moral, todos nós, diferentes. Nós apostamos nossas vidas nelas e lutamos por elas. Como o primeiro hino que nós cantamos aqui, pessoas foram jogadas aos leões nos estádios romanos por causa da sua fé. Deram a vida por isso. Então não há como a gente evitar ser doutrinário. E o Natal é francamente doutrinário. O texto diz que o invisível se tornou visível. O incorpóreo tornou-se corpóreo. Em outras palavras, Deus, o eterno, o sagrado, o todo-poderoso, aquele que não pode ser explicado, que não pode ser controlado, o ser supremo se tornou humano. Isso é doutrina. O absoluto se tornou particular. O ideal se tornou real. O divino assumiu a natureza humana. E esta não é uma doutrina específica. Esta doutrina é única. Não existe outra religião com esta doutrina. A doutrina sempre nos distingue. Eu creio nisso, você crê naquilo. E uma das razões pelas quais nós temos medo de falar sobre doutrina, porque realmente a doutrina nos separa dos outros, nos distingue das outras pessoas. E isso porque a doutrina de Natal é única. O Natal é uma festa cristã. Há religiões que dizem que Deus está tão próximo de todas as coisas que a encarnação é normal. Isso se chama imanência. Deus está presente em tudo. É por isso que, por exemplo, existem religiões que eles não matam nenhum inseto. Porque Deus está presente no inseto, Deus está presente na árvore, Deus está presente na planta. Então, Deus seria uma centelha divina em tudo. Deus está em tudo. Deus está encarnado em todos os tipos de pessoas. Eu tenho algo de Deus, você tem algo de Deus. Por outro lado, outras religiões, como o islamismo, o judaísmo, diz que Deus é tão transcendente, Deus está tão além, Deus está tão acima, que a encarnação é impossível. Então, falar que Jesus é Deus, para um islamita, para um judeu, é uma heresia. É um ensino totalmente absurdo. E nós, cristãos, e esta é uma igreja cristã, nós estamos em desacordo, tanto quanto os hinduístas, que apregoam a imanência, quanto os judeus, que apregoam a transcendência de Deus. Nós não dizemos que a encarnação é normal.
Não é normal um Deus se transformar em gente. Mas isso não é impossível. Deus é tão imanente que é possível. Mas ele é tão transcendente que a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo é um evento único. Isso só aconteceu uma vez. Jesus, Deus, só se fez homem uma vez. Então, nós cristãos, nós temos uma visão única sobre tudo isso. Por isso que eu estou dizendo que o Natal é doutrinário. Nós estamos aqui, essa festa de Natal, que alguns chamam aniversário de Jesus, ainda que a gente nem saiba onde e que data Jesus nasceu. Esta data significa que Deus apareceu neste mundo como um bebê, uma criança. Jesus ia ao banheiro, Jesus mamou nos peitos de Maria, Jesus sentia fome. É isso. Isso nós cremos. Deus se fez um de nós. Não é bacana isso? Segundo lugar, o Natal é ousadamente histórico. O Natal não é apenas francamente doutrinário. Ele é histórico. Veja o que João diz. Nós o ouvimos e com os nossos próprios olhos nós vimos. De fato, nós vimos e as nossas mãos tocaram nele. Eu toquei em Deus, diz João. O autor está dizendo que quando nós falamos de Jesus andando sobre as águas, de Jesus ressuscitando os mortos, de Jesus falando coisas, ensinando, isto não é uma lenda. Não são coisas que nós inventamos. Não são maravilhosas parábolas espirituais. São coisas que a gente viu. Nós o vimos fazer estas coisas, diz João. Nós ouvimos Jesus dizendo essas coisas. Em outras palavras, a doutrina do Natal se tornou histórica. A manjedoura, a ressurreição, a vida de Jesus não é apenas uma história, é um fato. Na verdade, isto aconteceu nesta terra. E isso vai completamente contra o nosso senso comum. A pessoa comum diz que são histórias maravilhosas, mas são parábolas, são lendas. Na verdade, isso não aconteceu. 1 João está dizendo que estas coisas, essa história do Natal, ou é mentira, que você está lendo no Novo Testamento, ou são relatos de pessoas oculares, de testemunhas oculares. E, portanto, não pode ser lenda. Quando João diz assim, eu o vi, eu o ouvi, todos naquele tempo saberiam imediatamente que ele estava dizendo ser uma testemunha ocular. Portanto, todos os leitores do Novo Testamento sabiam que ou eram mentiras, fabricadas deliberadamente, ou eram verdadeiros relatos de testemunhas oculares. Não podiam ser lendas. Não podemos confundir Jesus com Papai Noel. Hoje eu recebi uma foto de um pastor, ele estava com a esposa, num shopping por aí, atrás de um Papai Noel. Eu quase que mandei uma brincadeira lá para ele, mas falei, é bom a gente evitar problemas. Papai Noel é lenda. Ainda que isso ajude as crianças, que trabalhem na nossa imaginação, mas Papai Noel é lenda. E nós não podemos tratar do Natal como se fosse uma lenda, como se fosse uma historinha. Ah, sim, tem princípios morais, os ensinamentos de Jesus, mas ele não existiu.
Ele não era Deus. O ponto do Natal é que Jesus realmente viveu. Ele realmente morreu. Aconteceu na história. Ele fez aquelas coisas. Ele disse aquelas coisas. A doutrina do Natal é que Jesus veio. Se ele não veio, a história do Natal é mais um paradigma moral para nos esmagar. Porque se Jesus Cristo não veio de fato, eu estou lascado, como dizem os teólogos. Se Jesus não tivesse vindo, eu não gostaria de estar perto das histórias de Natal, não gostaria de estar aqui. Se eu não creio que Jesus Cristo veio, eu não queria estar aqui. Porque Jesus fala de nos sacrificarmos pelas pessoas, de sermos humildes, precisamos ser amorosos. Tudo isso vai nos esmagar, porque se não é verdade que João viu Jesus, ouviu Jesus, sentiu Jesus, então o Natal é deprimente. Todos os anos eu vejo matérias em jornais, nas mídias, dizendo que o Natal é uma época de depressão para muitas pessoas. Para mim, não. O Natal é a minha festa predileta. Esse período do Natal sempre me traz alegria. Eu gosto de festejar o Natal. Mas para muitas pessoas isso é deprimente. Mas para aqueles que acreditam nesses 2 primeiros versículos que nós lemos, não se entende que o Natal não é apenas uma história inspiradora que podemos viver, mas é francamente doutrinária e francamente histórica. O Natal é uma alegria. Em terceiro lugar, o Natal torna-o profundamente espiritual. Os versículos 3 e 4 dizem que, se você entender esta ideia, não que o Natal seja uma história doce, mas que Jesus veio à terra, Deus se fez carne e viveu a vida que você deveria ter vivido, que ele morreu a morte que você deveria ter morrido, como um salvador, não apenas como um professor, um exemplo, nós teremos uma experiência profundamente espiritual. 1 João 3 diz, nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Essa palavra unidos aqui, ou comunhão em outras traduções, é koinonia. E significa que se Jesus Cristo veio, se o Natal é verdadeiro, então nós temos uma base para um relacionamento pessoal com Deus. Deus não é mais uma ideia remota, ou apenas uma força, diante da qual nós nos encolhemos temerosos. Mas nós podemos conhecer a Deus. Pessoalmente. Se Jesus Cristo é realmente Deus, vindo em um corpo físico, você vai saber muito mais sobre Deus, à medida que você esteja se relacionando com Ele. Deus vai ser mais compreensível. Ele será alguém com quem você pode se relacionar. Você verá Jesus chorando, você verá Jesus triste, você verá Jesus abatido, mas você também verá Jesus exaltado. A nossa compreensão será muito mais pessoal e específica do que qualquer filosofia ou religião poderia nos dar. Veja o que Deus fez para que você o conhecesse pessoalmente. Se o Filho fez todo esse caminho para se tornar uma pessoa real para nós, você não acha que o Espírito Santo não fará qualquer coisa para tornar Jesus uma pessoa real no nosso coração? Eu nunca me esqueço de uma história com o grande evangelista Billy Graham. Na década de 60 surgiu uma teologia chamada a teologia da morte de Deus. Eles diziam, Deus morreu.
E aí foram lá na casa do Billy Graham. E ele estava saindo, os repórteres... Pastor Billy Graham, é verdade que Deus morreu? E Billy Graham disse, não, eu estive com ele agora há pouco. Obrigado, isto é comunhão. É isto que Jesus Cristo veio trazer. Eu não sei porquê, muitas pessoas se relacionam com Deus no princípio do medo. Sabe? Oba, obrigado. Se tiver algo mais forte, depois você traga aqui. Muita gente lida com Deus com medo. A mão de Deus vai pesar, Deus vai castigar, Papai do céu não gosta. Os irmãos entendem? E Jesus nos ensinou a nos dirigirmos a Jesus como Abba. Abba é uma palavra aramaica que diz paiê, paizinho, papai. É isso. Isso é comunhão. O Natal é um convite a essa espiritualidade. O Natal é um convite a conhecer Cristo pessoalmente. Cristo não está somente aqui no culto. Eu vou à igreja para ter um encontro com Deus. Cristo está com você o tempo todo. Ele quer se relacionar com a gente. É por isso que ele veio a este mundo. O Natal é um convite de Deus para dizer, olha o que eu fiz para chegar perto de você. Agora, aproxime-se de mim. Eu não quero ser um conceito. Eu quero ser um amigo. Quarto lugar, o Natal torna-o feliz nesta vida. O Natal torna você feliz nesta vida. Eu estou falando desta vida material, esta vida que nós estamos tendo agora. Eu tenho um corpo, eu preciso de alimento, eu preciso de gente, eu preciso de festa. Versículo 1 diz assim, de fato, nós o vimos e as nossas mãos tocaram nele. Os leitores gregos e romanos, quando ouviram esta palavra de João, eles ficaram escandalizados. Porque João disse que ouvia Jesus e tocava em Jesus. Ou seja, Deus se fez matéria. Esse corpo aqui, Deus assumiu um corpo humano. E os gregos e os romanos, e preste atenção, muitos religiosos tradicionais hoje em dia acreditam que a matéria é ruim. O divino é bom. O etéreo é bom. O espiritual é bom. O divino, Deus, não viria a este mundo. Como é que Deus? Porque a matéria é ruim. Deus não poderia se fazer matéria. A religião tradicional diz que a salvação é escapar do mundo para o céu. Isso é o que os tradicionais dizem. Mas o Evangelho do Natal diz que a salvação é o céu vindo para este mundo. Um dos valores que a gente tentou cultivar aqui na Vila Alpina é o valor de que nós podemos fazer este mundo melhor. Nós não desistimos deste mundo. A minha vida não é esperar a morte chegar para ir para o céu. Eu já tenho dito isso muitas vezes. Eu não preciso me preocupar com o céu é problema de Deus. Jesus disse, olha, eu vou preparar lugar. Quem está preparando o céu para mim, seja ele como for. E seja ele como for, eu sei que será o melhor. Eu não preciso me preocupar com o céu. Eu preciso me preocupar com este mundo. Em tornar este mundo melhor. A religião tradicional diz que o mundo é ruim. A matéria, diz o Evangelho, é importante.
O corpo é importante. Este mundo é importante. Jesus assumiu um corpo físico. Senão ele não teria vindo. Portanto, os cristãos sabem que em nome de Cristo nós compartilhamos nossa fé, mas em nome de Cristo nós também trabalhamos por tornar este mundo melhor. Nós ajudamos uma pessoa pobre a conseguir uma casa, um alimento, um vestuário. Isto faz parte do Evangelho do Natal. Nós nos preocupamos com este mundo. O reinado de Deus está aqui para reabilitar este mundo. Não para nos salvar para uma espécie de paraíso celestial. Paraíso celestial é problema de Deus. O futuro da religião tradicional é o paraíso. O futuro do Evangelho do Natal é um novo céu e uma nova terra. Uma quinta verdade, e eu estou chegando no final. O Natal torna-o intensamente relacional. Para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. O Evangelho do Natal não apenas nos torna profundamente espirituais, não nos torna alegremente materiais, mas também nos torna intensamente relacionais. A encarnação de Cristo imprime em nós uma atitude diante dos relacionamentos. Jesus diz assim: eu quero ter comunhão com vocês. Sabe qual é o teste para que você saiba o que é o Natal? E se você realmente está vivendo o verdadeiro Natal, é que você se torna mais desejoso de ter intimidade com as pessoas. E você se esforça por ter mais intimidade com outras pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós estamos no mesmo quadrado. Encarnação é o segredo das boas relações pessoais. Pensa assim, quando duas pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, como é que elas vão se relacionar? Então, primeiro, eu preciso aprender a língua do outro. E eu preciso também aprender a cultura do outro. Quando você está num outro país, que não conhece bem a cultura, que não fala direito a cultura daquele país, você se torna vulnerável e fraco, você fica dependente, você não sabe muitas vezes nem como dizer a palavra certa, mas você está se relacionando. Olha, se alguém seguir o caminho de Jesus, ele vai dizer assim: eu não procurarei tanto ser compreendido, mas em compreender. Eu não vou trabalhar tanto para que as minhas necessidades sejam atendidas, mas para atender às necessidades dos outros. Eu vou trabalhar para entrar no mundo deles, das outras pessoas, e darei a eles, não o que eu considero amor, mas o que elas consideram amor. A encarnação, se estiver impressa em nós, se o Natal estiver impresso em nossas vidas, se você ver a Jesus Cristo com aquilo que Ele fez, você vai se tornar incrivelmente bom em relacionamentos pessoais. Eu estou vendo aqui a Wilma e a Rose do Instituto Laço Infantil, e elas sabem muito bem que nessa época de Natal as pessoas ficam mais generosas, não é? Muito generosas. Isso é o espírito do Natal. Pena que o Natal acaba, mas para o cristão é sempre Natal.
É sempre Natal. Finalmente, o Natal deixa-o livre para se emocionar. Olha o que o versículo 4 diz. Escrevemos isso para que a nossa alegria, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós, que a nossa alegria seja completa. Deus está dizendo assim: eu quero que você tenha comunhão conosco. Eu quero que acreditem no que nós estamos fazendo e dizendo. Eu quero que vocês entendam a doutrina do Natal. Eu quero que estejamos unidos em uma comunidade. Quero que estejamos unidos na fé. E então ele diz: eu estou fazendo tudo isso. Sabe por quê? Porque assim a nossa alegria será completa. O Natal nos fornece um alicerce de alegria, não importa o quão ruim seja a superfície, não importa quão ruins sejam as circunstâncias, a alegria está sempre lá, porque nós temos um alicerce de alegria que o Natal, as verdades do Natal nos fornecem. Mas por outro lado, João diz: eu não posso ter alegria completa, a menos que você creia. Muitos de nós temos medo de entrar na vida das outras pessoas, porque nós não suportamos a ideia de prender nossos corações a outras pessoas. Se as pessoas são infelizes, nós seremos infelizes. Então nós recuamos, nós nos retiramos, nós não nos envolvemos na vida das pessoas. Mas a encarnação de Cristo significa que Jesus, o próprio Deus, se emaranhou nas nossas limitações. Ele se envolveu de uma forma significativa. Jesus chorou. Jesus viveu a nossa realidade. Ele foi tentado como nós todos somos tentados. E Jesus morreu crucificado, mas Jesus tinha um alicerce da alegria. E esse alicerce de alegria é uma alegria que não pode ser demolida e vai lhe dar liberdade de se envolver na vida de outras pessoas. O Natal nos deixa livres para nos emocionar. Sim, nesta vida nós temos emoções. Nós choramos, nós nos entristecemos, nós ficamos aflitos. Mas esse alicerce de alegria faz com que percebamos que o luto não vai nos derrubar, porque nós temos um sólido alicerce. Se você acredita na doutrina do Natal, isso vai torná-lo profundamente espiritual. Você será feliz nesta vida. Você será intensamente relacional. E você terá liberdade para se emocionar. O que mais a gente poderia querer? Pense nisso. Pense nessas verdades. Na próxima vez em que você disser para alguém Feliz Natal. Que o Senhor abençoe a palavra e a interprete em cada coração.